Fala família, você chegou na última aula do... Desculpa se estourou o áudio aí, viu galera? Mas você chegou na... porque eu tô empolgado. Vocês chegaram na última aula do módulo 2. Essa aula vai cair questão na sua prova. Então, presta atenção, toma nota e a gente vai hoje contar com a participação especial do diretor. Você já deve ter visto ele participar de vez em quando, mas por que a gente vai contar com a participação do diretor? Vocês já devem ter percebido nos exemplos passados que trata-se de alguém muito bem sucedido, multimilionário, e o trabalho te compensa. Então eu estou aqui gravando, enfim, estou aí no corre, etc. As coisas deram certo e deixei de ser uma plataforma de ensino e me tornei um banco, né? Então assim, ó, a constância foi compensada. Uma vez que eu virei um banco, a gente já sabe que o diretor tem muito dinheiro, ele fez o quê? Me procurou para investir os milhões que ele tem. Então ele me procurou para investir os milhões que ele tem e vamos agora ver o que acontece, né? A gente vai estudar a análise de adequação de perfil do investidor, a API. Eu não vou só ler, que você precisa fazer ali umas perguntas e, enfim, isso vai mostrar se ele é conservador, arrojado, moderado. Não, eu vou realmente atender o multimilionário diretor, eu vou fazer as perguntas para ele, a gente vai fazer a API dele aqui juntos, eu vou te explicar o porquê de cada pergunta, até porque quando você vai avançando no mundo das certificações, você precisa se aprofundar mais, esse aqui é um tema que cai muito e vai cair na sua prova, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui as perguntas para o diretor, depois a gente dá uma passada nos slides. Diretor, quanto do seu patrimônio você destina para investimentos financeiros? 0 a 25%, 25% a 50% ou mais de 50%? 0 a 25%. Ó, a primeira resposta dele, ele vai falar que é de 0 a 25%. Eu botei 0 a 25% porque porcentagem é decimal, é o costume. Mas eu vou botar aqui, ó, 25%. Beleza? 2. Vamos para a segunda pergunta. Em qual produto você já investiu, diretor? Você já investiu em CDB, Tesouro, fundos de renda fixa, debênture, ações, derivativos, CRA e CRI, ou você nunca investiu? O resto então você pode me dizer que você botou já em fundo de renda fixa, debêntures, letras financeiras e ações. Sim. Perfeito. Então a gente vai botar aqui, né, que ele já colocou o pé, no caso quando for ter a resposta, na renda variável, né? Então você está acostumado com a renda variável, né? Sim. Então, segunda pergunta foi feita, mais que fixa, show. Pergunta número 3. Pergunta número 3. Qual foi o valor total investido nesses ativos nos últimos... Aí eu vou te comprometer, né? Mas você investiu de 0 a 20 mil, 21 mil a 50, 51 mil a 100 mil ou mais de 100 mil? 21 a 50. Ah, galera, ele tá de migué, ele não quer falar, mas de 21 a 50. Mas assim, nos últimos 12 meses, né? Então vai que agora ele tá em outros projetos. Por quanto tempo você pretende manter os seus investimentos? Menos de um ano, de 1 a 3 anos ou mais de 3 anos? Mais de 3 anos. Ó, a gente está falando de alguém com um horizonte de tempo mais longo. Mais de 3 anos. Beleza? Mais de 3 anos. Aí, qual é o seu objetivo em investir? Você quer poupar, né? Prefere aplicar investimento de baixo risco, visando o longo prazo. Você quer um equilíbrio entre disposição para expor seus investimentos a algo que tem mais risco, mas vai ter mais investimento, mas ao mesmo tempo que seja ali levemente, não largue ali a parte segura. Você quer arriscar, você quer meter o louco, aceita o maior risco, Bitcoin, tigrinho e arrasta para cima. Qual que é o seu perfil? Bom, é isso. Você quer tigrinho e Bitcoin. Então bora botar aqui, ele botou. Quando o cliente faz isso, é bom que você pode oferecer qualquer coisa. Ó, e vamos aqui para mais uma pergunta. Você se define, né, como iniciante, alguma experiência ou expert? Alguma experiência. Alguma experiência, tem alguma experiência.
E por fim, você tem formação superior ou experiência no mercado financeiro? Sim, tenho formação. Sim, tenho experiência no mercado financeiro. Sim, tenho experiência no mercado financeiro e formação superior. Não é o meu caso. Ou seja, você tem experiência e algum estudo, né, algum ensino superior na área, ou você só tem experiência, ou só no ensino superior, ou nada. Temos superior, ensino superior e alguma experiência no mercado financeiro, mas vamos deixar. Então, você acha que... Você já tinha falado que você era, né? Mas aqui pelo estudo, você acha que você é o quê? Arrojado, moderado ou conservador? Moderado ou arrojado? Aqui deu que você é arrojado. Aí eu vou ler aqui para vocês. O que é alguém arrojado, galera? Investidores arrojados são aqueles que aceitam exposição mediana dos riscos em busca de ganhos adicionais no médio e longo prazo. Possuem conhecimento dos instrumentos de mercado financeiro e, portanto, toleram uma desvalorização temporária de seus investimentos, tendo, em alguns casos, que aportar mais recursos para sanar eventuais prejuízos. Produtos adequados para você. Não é tigrinho. Tigrinho não é investimento, beleza? Não bota seu dinheiro nisso. Mas produtos conservadores e moderados, fundos arrojados, ações à vista, opções, ações, fundos imobiliários, aluguel de ações, CRI, CRA, COI, mercado de futuros, operações estruturadas a termo e ETF. Ou seja, tá tudo liberado, né? Você é arrojado. Uma dúvida que pode acontecer é que ele fala aqui, exposição mediana aos riscos. É porque a gente costuma falar que a pessoa que é arrojada, ela, risco, né? Que nem eu brinquei, né? Vida louca e rendimento. Mas a verdade é o seguinte, ninguém rasga dinheiro, né? Ninguém é doido. Então, o cara arrojado não é um cara que aceita perder dinheiro, né? Então, ele aceita um risco moderado. Então, seria ali o caso do arrojado. Você, no seu dia a dia, sempre que alguém quiser investir, quando você estiver no seu ambiente de trabalho, você precisa fazer 7 perguntas, e essas perguntas vão mais ou menos nesse sentido. Não necessariamente elas precisam usar os mesmos números e os mesmos termos que eu fiz aqui com o diretor, mas elas precisam responder algumas coisas. Primeiro, quando você chega e fala que você tem 0,25% do seu patrimônio investido, provavelmente você está numa fase de acumulação de patrimônio ainda, porque você ainda precisa ali dos seus recursos para ou se sustentar, ou onde você mora, alguma coisa assim do tipo. Quando você tem o seu padrão de vida e você consegue poupar 75% do que você tem, sua tolerância ao risco é muito maior, porque você precisa de pouco perto do tanto que você tem. Então, essa primeira resposta que você deu, provavelmente jogou você mais ali para o lado do conservador. A segunda resposta foi o seguinte, você já teve contato com a renda variável. O que é a renda variável? É algo que corre o risco, principalmente, de mercado, da oscilação dos preços. Quando a gente está falando de um produto de renda fixa, né, um produto mais conservador, o principal risco que você tem que tomar cuidado é com o de crédito. É o de o banco, etc., quebrar. Que é algo difícil, né? Então, por isso que é algo mais conservador. Agora, quando você vai para o mercado de capitais, o risco de mercado, que é essa oscilação de preço, aí come solto. Então, o risco, você já está acostumado com esse risco de mercado, isso te jogou mais para arrojado, no mínimo moderado. Aí aqui você falou que investiu de 21 a 50 mil nos últimos 12 meses. Isso te jogou de moderado para arrojado, porque mostra ali uma capacidade de aporte. Hoje em dia, não sei a realidade de quem está assistindo agora essa aula, depois que passar na certificação é uma realidade que vai melhorar, mas 21 a 50 mil não é um valor pequeno, ainda mais se você for ter um horizonte de tempo longo. E os juros compostos trabalhando em cima desse valor vai dar algo interessante. Muitas pessoas ganham isso num ano para sobreviver. E 4, quando você fala que você pode deixar o dinheiro parado mais de 3 anos, você pode colocar o seu dinheiro em locais onde não tem liquidez. Então, seu horizonte de tempo ele é mais longo. Como você tolera um risco de liquidez maior, o seu dinheiro ele é pago mais por isso. Porque o risco de liquidez, você tem um risco de não receber, que é o calote, de o valor que você investiu ficar valendo menos, que seria o de mercado, e você também tem um risco de precisar do dinheiro e você não poder ter o dinheiro, também é um risco. Quanto maior o risco, maior é a rentabilidade, ou mais deveriam pagar por ela. Beleza? As outras perguntas foram os que você queria, né? Se você era experiente ou não, você precisa saber com quem você está conversando.
Por exemplo, se você está com alguém mais esclarecido, né, não só tecnicamente, quando a gente dirige uma certificação de uma faculdade, mas de experiência de vida, você pode oferecer produtos mais estruturados, mais arrojados para essa pessoa, que ela vai ter noção dos riscos que estão envolvidos. Agora, quando você pega alguma pessoa muito simples e você enfia nela ali produtos que não são condizentes com ela não tem, às vezes, a capacidade técnica de avaliar o risco que ela está tomando, beleza? Mas o diretor, ele é arrojado e eu posso pegar os milhões dele e investir em várias coisas divertidas, salvo tigrinho, beleza? Vou passar aqui rapidinho, né? A API, que foi isso que a gente falou, vai te falar depois se você é arrojado ou não, objetivo e prazo. Então, considera o período de investimento, metas e finalidade do recurso. As perguntas que a gente fez para o diretor cumpriu essa parte, né? Aí eu vou falar os fatores essenciais da API. Vocês concordam comigo que eu fiz perguntas que mostrou o objetivo, né, de longo prazo, ou mostrou o prazo e o objetivo? Então, isso aqui é um. Outra coisa, mostrei a tolerância ao risco, né? Ele respondeu perguntas que faziam ali a menção à tolerância ao risco, compreender a disposição do cliente para aceitar a flutuação do mercado em busca de retorno. Ele falou que botaria em Bitcoin e tigrinho. Ele mostrou que ele tem uma alta tolerância à variação de preços, beleza? Depois que ele respondeu essas perguntas, tinham 3 respostas que iriam dar. Ou ele é conservador, ou ele é moderado, ou ele é arrojado. O arrojado eu já li, né? Alta tolerância ao risco, busca retornos mais altos, investimentos em ações, fundos de ações e outros investimentos com alto risco. Moderado aceita algum risco, busca equilíbrio entre segurança e retorno, diversificando entre a renda fixa e a renda variável. E conservador, baixo risco, priorizando a segurança e estabilidade, preferindo investimentos de renda fixa. Vamos aqui para uma questãozinha de prova. A CVM determina regras, né, de suitability. Essas regras devem ser seguidas. Isso aqui, quando tiver essa palavra, já lê na sua cabeça a API, beleza? Essas regras devem ser seguidas pelas instituições financeiras para recomendação de investimentos realizados de forma presencial ou por algum ou qualquer outro meio de comunicação, somente presencial, somente através de call center ou internet, ou somente através de e-mail. Cara, hoje em dia você falar que você só pode fazer uma coisa através de e-mail, é a mesma coisa que você falar que você só pode fazer através de fogo também, né? Fazer fumaça. Então a D está errada. E a outra coisa, se o cliente senta na sua frente e você faz as perguntas e preenche junto com ele, você fez a parte presencial. Porém, da onde é que eu tirei essas perguntas que eu fiz para o diretor? Eu não tirei do além. Eu abri aqui um banco no celular e eu fiz a API realmente junto com você, diretor. Então, você pode fazer por outros meios de comunicação e presencial. Então, não é somente presencial. Ou não é somente através de call center ou da internet. Beleza? Você precisa de alguma forma que você consiga auferir e dar credibilidade, né, e realmente veracidade a que as informações foram respondidas. Inclusive pelo e-mail, mas não é somente pelo e-mail. Então, vamos aqui para a próxima. Conforme a instrução CVM, com relação à adequação do produto de investimento ao perfil do cliente, a instituição financeira deve verificar se... O que a instituição deve verificar? O produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente, correto. 2. A situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação, correto. Veja que tudo isso que a gente está falando aqui é teoria, mas eu mostrei essa teoria aplicada ali na prática, entendeu? Então, o objetivo, quando você fala situação financeira do cliente, é o seguinte: o cliente tem, sei lá, 40 mil reais aplicado. Você vai botar 40 mil reais em uma ação de varejo? Tu não vai fazer isso, porque você pode dilapidar 100% ali do patrimônio que a pessoa tem. Mas se a pessoa tem 40 milhões, botar 40 mil numa ação de varejo virou irrelevante no patrimônio da pessoa. E 3, o cliente possui conhecimento necessário para compreender o risco relacionado ao produto, serviço ou operação. Ou seja, diretor, você tem experiência, tem ensino superior e etc. Você viu aqui a teoria, né, aqui da questão, na prática de um aplicativo de um banco. Então, a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta e a nossa resposta certa é a letra A. Todas as alternativas estão certas.
Vamos ver se a gente tem mais uma questão. Vamos aqui para a saideira. Antônio foi promovido para gerente de alta renda após ser aprovado em uma prova da Anbima. Ao assumir sua nova carteira, entre os clientes está Júlio, que é um senhor idoso. Para esse cliente, em geral, Antônio deveria recomendar produtos como alto risco, baixo risco. Diretor, alguém que é idoso deve investir em coisas arriscadas ou não? Depende. Aí já tá perto de morrer, então pode botar o dinheiro. Não, não é assim que funciona. Foi o diretor que falou, galera. Ó, se a pessoa tá mais no fim da vida, o investimento funciona da seguinte forma: você poupa hoje para você ter uma qualidade de vida lá na frente, né? Então você passou uma vida poupando dinheiro. Aí na fase final da vida você vai meter o louco ali com o dinheiro que você acumulou? Você não vai fazer isso. Então, por que você não vai fazer isso? Porque você provavelmente juntou esse dinheiro para você ter um conforto. E não para você ficar nervoso abrindo um home broker ali, vendo se está dando ruim, se não está. Então, você não vai oferecer investimentos de alto risco. Então, tudo que tiver alto risco, a gente risca. D, a gente risca. A, a gente risca. Sobra a B. Baixo risco e baixo risco. Agora, a parada é o seguinte: baixa liquidez ou alta liquidez. A pessoa que aposentou, provavelmente ela está vivendo dos rendimentos dela, do dinheiro que ela aplicou. Imagina o cara ter que comprar remédio, caiu, tem que fazer alguma coisa ali na bacia e vai no banco e ele não pode tirar o dinheiro porque não tem liquidez. Não faz sentido. Então, alguém com um horizonte de tempo menor, que pode ter ali uma necessidade de utilizar esse dinheiro, ele precisa aplicar em investimentos com baixo risco e baixa liquidez. Então, a nossa resposta é a letra B. Show? E é isso. Terminamos esse módulo. Queria agradecer pela confiança, pedir desculpa aí por qualquer coisa, mas queria falar que aqui do meu lado, não só na construção do material, da aula, das questões, eu estou comprometido 120% com o seu sucesso. Realmente, eu quero muito que você passe nessa prova. Eu já tirei, né, todas as certificações ali que tem na Anbima, porém está faltando uma para mim, que é a sua. Então eu quero realmente que você passe nessa prova, não desiste, seja constante. Às vezes é melhor estudar um pouquinho todos os dias do que estudar muito num dia e parar. E é isso. Boa prova, conte comigo, tamo junto, até o próximo módulo e valeu!